Graça e paz, meus amados. Estamos aqui para mais um tempo de alegria, compartilhando a palavra do nosso amado Deus. Eu, na última semana, estava conversando com um amigo e ele me perguntou o que é avivamento. Eu achei que valeria a pena nós dedicarmos aqui um tempo, mesmo que poucos minutos, para falarmos a respeito disto. O que é este avivamento que tanto ouvimos, mas talvez pouco entendamos? E para isso eu quero trazer aí para vocês algo que aconteceu e que nós podemos considerar aí como um dos maiores avivamentos que houve na história, porque houveram muitos, tanto na história bíblica quanto depois de Cristo, ao longo dos séculos, né? Então tivemos aí vários momentos em que a Igreja de Jesus Cristo foi avivada pelo Espírito Santo Deus, porque nada acontece se não for pela vontade dele, pela vontade de Deus. Mas eu quero compartilhar com vocês a história de um dos reis de Judá, um dos reis da tribo do sul de Israel, que era, nessa época, que foi depois de Salomão, o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul. Historicamente, o reino do sul sempre foi mais fiel ao Senhor do que o reino do norte. E o reino do sul era chamado de Judá. Mas o rei é Josias. Antes de falar de Josias, eu quero pincelar sobre o seu pai, o seu avô e o seu bisavô. Então, começando pelo bisavô, foi o rei Ezequias, e está no livro de 2 Reis, capítulo 20. E diz assim: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo ao terceiro dia. Você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Amados, então, depois que Ezequias adoeceu e orou ao Senhor, Deus lhe concedeu mais 15 anos. E lembre-se que a palavra de Deus veio através do profeta Isaías ao rei dizendo: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ponha em ordem a sua casa. Deus deu 15 anos a mais para Ezequias. 15 anos. E aí nós vamos para o capítulo 21, porque Ezequias, depois de 15 anos, morreu. E aí então, diz assim no versículo 1, Manassés, que é o avô de Josias, Ezequias bisavô, agora Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Amados, Manassés tinha 12 anos. Manassés era o filho de Ezequias. Quando Deus veio a Ezequias e disse: põe em ordem a sua casa, Manassés ainda não havia nascido. É uma questão de lógica e matemática. Ezequias teve 15 anos,
morreu. Manassés, o filho dele, tinha 12. Então nasceu depois que Deus ordenou que ele pusesse em ordem a sua casa. E de fato, o rei Ezequias, ele fez muitas coisas, pôs em ordem mesmo, ele destruiu altares de deuses estranhos, porque o povo de Israel havia se desviado por conta dos pais dele. Enfim, tudo aquilo que era pecado e que os reis, os pais, os antepassados de Ezequias tinham instituído e que era motivo de ira de Deus contra o povo de Israel, Ezequias corrigiu. Só que Ezequias não fez uma coisa. Ele não educou o filho Manassés nos caminhos do Senhor. E por causa disso, Manassés foi um dos piores, se não o pior, dos reis de Judá. E aí dá para a gente entender um pouquinho lendo a continuação aqui, né? Então, verso 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste à deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E aí continua, né? Faz uma série de coisas que Manassés fazia. Bom, Manassés morreu. E então reina Amon, né? Amon, filho de Manassés. Amon que virá a ser o pai de Josias, que é o personagem que nós vamos utilizar aqui para entender avivamento. Nós vamos falar aqui de Amon, verso 19, no capítulo 21 mesmo. Estamos no segundo livro de Reis. Verso 19, Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Messulemete e era filha de Harus, de Jotbá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então veja que Amon seguiu o exemplo do pai. E assim é normalmente o que acontece, né? E aqui a gente está vendo que uma das coisas era que ele adorava os mesmos ídolos que o pai adorava, né? A Bíblia chama de ídolos do lar e tudo mais, né? Mas só para lembrar, o segundo mandamento de Deus é justamente esse. Então vamos lá. Ou em Êxodo capítulo 20, ou Deuteronômio no capítulo 5. Então eu cheguei mais rápido aqui em Deuteronômio, e diz assim aqui o segundo mandamento, Deuteronômio 5, a partir do versículo 8. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja que
Por que Deus está dizendo aqui que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração? Porque os filhos tendem a reproduzir o que aprenderam de seus pais. Vão seguindo as mesmas crenças, mesmo que erradas. Mas quando chega ali na terceira e quarta geração, Deus, por sua misericórdia, sempre vai levantar alguém que vai restaurar os caminhos do Senhor, que vai representar o Senhor, voltará para a sua palavra. Então isso é uma profecia e uma misericórdia que vai trazer um avivamento. Aquela família está morta por conta do pecado, por conta da desobediência, e Deus trará vida. Por isso, trará um avivamento àquela pessoa, àquela família, e assim por diante. E agora, então, nós vamos chegar no reinado de Josias. Amon morre, e Josias, então, capítulo 22, verso 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, seu antepassado, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, olha só, Josias tinha 8 quando começou a reinar. E aqui está dizendo que no 18º ano de reinado, mais 8 anos de idade quando ele começou a reinar, então ele tinha 26 anos. Este jovem de 26 anos. Então vamos voltar lá, verso 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo. Então veja que Josias, aos 26 anos, estava incomodado, porque ele via o templo do Senhor em pedaços. Ele estava necessitando de reparos, estava muito estragado. E aí então ele mandou, olha, vai lá e conta o dinheiro, vê quanto o povo ofertou, ofertas, dízimos, etc., e entregue para quem cuida da obra, para que reparem o templo. Então veja que já é um coração diferente, preocupado com Deus, zeloso por Deus. Verso 6. Aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros. Então, para pagar todos estes. E que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem conta do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então veja que Josias não tinha ganância, não estava preocupado com o dinheiro, não quis nem, vai lá, conta o dinheiro, ou traga o dinheiro na minha mão que eu quero ver quanto tem. Não, nada disso. Ele não estava preocupado com essas coisas, ele confiava que aquelas pessoas fariam a obra conforme solicitado. Continuando aqui, verso 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã. Então Safã foi até lá e o sacerdote Ilquias falou: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos
dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Vamos parar aqui um pouco? Amados, olha o que aconteceu, né? O sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei perdido no templo. Então veja como estava Israel naquele tempo. O próprio sumo sacerdote não tinha até aquele momento o livro da lei nas suas mãos, que naquele momento, muito provavelmente, eram os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, de Gênesis a Deuteronômio. E aí pode ou não ter ali Josué, né? Mas enfim, o livro da lei estava lá. E ele não sabia. E aí encontrou, falou, uau, olha, o templo está tão abandonado que até a palavra de Deus estava perdida e foi achada. E aí ele leu, né? E depois que ele deu o relatório do dinheiro, ele prossegue no versículo 10. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Rasgar as roupas, amados, naquela cultura era um sinal de humilhação, era um sinal de quebrantamento diante de Deus. Verso 12. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Olha o coração do rei, amados, de Josias, né? Quando ele leu, ele viu que tudo o que eles estavam fazendo estava contrário à palavra de Deus. Por isso ele falou, a ira do Senhor se acendeu contra nós, porque os nossos pais se desviaram da palavra do Senhor, o abandonaram. Então vão consultar o Senhor. Ele mandou consultar naturalmente através de um dos profetas de Deus, porque era assim que Deus se manifestava ao mundo antes de Jesus Cristo. E aí continuando, verso 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Harás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Quem era o homem? O rei Josias. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição,
rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Amados, quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente ora, a gente reconhece os nossos pecados, a gente se arrepende, o Senhor ouve as nossas orações. Verso 20. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Amados, veja que o quebrantamento, que aconteceu ali no rei Josias provocou nele algumas atitudes. Ele se arrependeu, ele se voltou ao Senhor e ele vai fazer mais coisas aqui. Ele vai renovar a aliança com Deus. Veja, Deus havia dito a ele o seguinte, falou assim, olha, eu vou deixar que você viva e morra em paz. E você não verá, Josias, a desgraça que virá sobre este povo, porque me abandonou. Josias poderia muito bem ter ficado, que bom, graças a Deus, não vai acontecer nada enquanto eu estiver vivo, depois que eu morrer o problema não é meu mesmo. Não. Josias não fez isso. Josias, ao contrário, ele renova a aliança. E veja só o que vai acontecer no capítulo 23, a partir do versículo 1. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Amém. Amados, Josias tinha um coração sincero diante de Deus. Reconheceu que os seus pais, os reis que o antecederam, fizeram exatamente o oposto do que Deus havia ordenado. Desprezou o Senhor, abandonou o templo, a ponto dos sacerdotes terem até perdido o livro. Por quê? Ninguém queria saber da aliança com Deus, os mandamentos de Deus. Mas Josias, quando toma conhecimento, acontece algumas coisas com ele, Então, primeiro, o quebrantamento. Segundo, o arrependimento. Terceiro, volta às Escrituras, zelo pela palavra. Pediu para que fossem ouvir aquilo que Deus havia falado ou queria falar. Então consulte o profeta, eu quero ouvir o Senhor. O que o Senhor pode nos dizer? Houve conversão, mudança de atitude, obediência, renovação da aliança com Deus e pregação da palavra. O rei leu. Dá para imaginar, amados, quantas horas foram usadas, quantas vezes o rei se dirigiu ao templo e todo o povo para ouvir ele ler os mandamentos, ler as Escrituras para aquele povo. Então houve pregação da palavra. E eles então firmaram uma nova
ou renovaram a sua aliança com Deus. E, amados, isso é avivamento. Isso é um avivamento. Quando há quebrantamento, arrependimento, conversão, que é mudança de caminho, quando há zelo pela palavra, amor pela palavra, eu sinto vontade, eu tenho sede, eu tenho fome de Deus, eu quero ouvir o Senhor. E cada vez que eu leio aquilo que vai contra aquilo que eu faço, aquilo me dói profundamente. E o meu desejo é mudar as minhas atitudes, os meus caminhos e fazer aquilo que agrada ao Senhor, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E isso vai produzir em mim uma renovação de aliança com Deus. Vai me levar a pregar a palavra do Senhor às pessoas, aos povos. O que Jesus, amados, lembrando, Jesus que é a palavra de Deus que se fez ser humano. Na plenitude do tempo, essa palavra se fez humano e habitou entre nós e nos fez conhecer a sua glória. Amados, Jesus, ele falou. Falou o Pai quando orava pelos apóstolos, quando orava lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Orava por eles ao Pai. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Guarda-os. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Eu os envio ao mundo como o Senhor me enviou ao mundo. Deus Pai enviou o seu Filho, a sua palavra, ao mundo, para que o mundo pudesse conhecê-lo. E então Jesus dizia: Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra, que sou eu, é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas, foram criadas através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, a palavra que estava aqui. E Jesus deu a ordem, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus vai dizer: ide e pregai o Evangelho, pregai a palavra de Deus a todas as nações, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não estão sozinhos, eu não estou enviando vocês sozinhos, eu estou com vocês. E Ele está conosco através do Espírito Santo, que Ele mandou para a igreja, mandou para o seu corpo. Jesus é o cabeça, nós somos igreja, somos o corpo de Cristo. E este corpo tem muitos membros, e cada membro tem seus dons, talentos e recursos, e Deus os usa para benefício de todos e para que a sua obra redentora continue avançando sobre a terra. E esse corpo tem um espírito, assim como nós, individualmente, temos um espírito. Este corpo tem o Espírito Santo, que nos impulsiona, que nos dá poder para testemunhar a palavra, testemunharmos Jesus Cristo. Poder
para anunciar esta palavra com toda a ousadia, poder para resistir às tentações e ao pecado, poder para frutificar para o reino de Deus. Nós não fomos chamados, escolhidos para não fazer nada. Nós fomos escolhidos por Deus para produzirmos frutos. Muitos frutos. E é importante que nós entendamos isso. Amados, então, este aqui é um dos exemplos mais lindos de avivamento que nós temos na Bíblia Sagrada. Que você possa orar ao Senhor e pedir para que Ele também te dê vida. É o que eu tenho orado também, porque eu também não sou perfeito. O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não desejo, eu faço. Miserável homem que sou. Isso é Romanos, capítulo 7. Miserável homem que sou. Isso é o apóstolo Paulo falando. Quem me livrará da morte deste corpo? Porque no meu corpo, na minha essência humana, não habita bem algum. E aí ele vai dizer, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a lei do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, é justa. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. E até que tudo passe, nem um tio, nem uma vírgula sairá da lei. Amados, a palavra de Deus é muito consistente. Que o teu coração seja como o coração de Josias, que ao ler a palavra, rasgou as suas vestes, que a gente rasgue o coração diante de Deus. Que a gente chore diante do Senhor por fazer muitas coisas contrárias à vontade dEle. E que Ele nos leve à conversão, ao amor pela palavra, ao zelo, à pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, te dê uma semana de bênçãos. Que você continue meditando na palavra do Senhor, que você ame essa palavra, porque essa palavra é o próprio Deus que fala com você. Que você se liberte de todo engano, de todas as mentiras, de todas as fábulas, de tudo que é contrário àquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. E todos os evangelhos contaram a história, a obra de Jesus Cristo. E tudo o que veio a partir de Atos dos Apóstolos foi ensinar Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o único mediador entre a humanidade e Deus. Tudo que devemos buscar é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.